Páscoa, crianças? É o quê? É o coelhinho. Será que tem a ver com o corinho que a gente acabou de cantar aqui? Não. Vocês acreditam que a Páscoa é isso aqui? Não podemos nos deixar levar pelo mundo. Não podemos nos deixar levar que o mundo coloque na nossa cabeça que a Páscoa é coelhinho, é chocolate. A nossa verdadeira Páscoa é Jesus. Esse Jesus aqui é o único que pode nos levar para as nações celestiais. Será que o coelhinho tem esse poder? Será que o coelhinho pode nos levar para o céu? Será que o coelhinho tem poder de fazer uma cidade santa lá em cima? Será que o coelhinho ele tem poder de nos arrebatar para o céu? Não. Somente Jesus tem esse poder, não é verdade? Só que tem uma coisa que nos separa disso. O que é? O pecado. E o que é pecado? Pecado é quando a gente briga com o irmão, quando a gente pega o brinquedo de alguém e não devolve. Pecado é quando a gente mente, conta mentiras. O que é pecado? Quando a gente pega alguma coisa escondida de outra pessoa. Isso aqui é pecado. E vocês sabiam que nós estávamos condenados ao pecado? Quando Adão e Eva pecaram, nós estávamos distantes de todo o amor de Deus. Só que Deus ele não ia permitir que a sua criação sofresse por conta do pecado. Então ele faz um plano. Quem aí já fez um plano? Quem já planejou alguma coisa? Vocês já planejaram alguma coisa? Não? Mas o nosso Deus planejou algo muito especial. Ele enviou Jesus, o seu único filho, Jesus Cristo. Ele veio a esse mundo, ele fez muitos milagres. Qual foi um dos milagres de Jesus? Quem consegue me lembrar aí? Vou começar. Ele transformou a água em vinho. O que mais? Um dos milagres de Jesus, quem lembra? Multiplicou os pães e peixes, quem mais? Ele fez um homem cego enxergar de novo. Quem mais? Qual dos milagres? Pode falar. Tem muitos. Quem mais? Só esses milagres que Jesus fez? Fez o quê? Ele curou o paralítico, ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva, ele ressuscitou a filha de Jairo. Enfim, muitos milagres ele realizou durante toda a sua caminhada enquanto ele esteve aqui nessa terra. Só que ele veio com um propósito: salvar a humanidade da força do pecado. E somente ele tinha e tem esse poder. Foi então que certa vez Jesus ele preparou a sua última ceia na Páscoa com os seus discípulos. Lá ele lavou os pés dos seus discípulos, ceiou e depois saiu para o Monte das Oliveiras. Lá ele ficou tão angustiado, porque logo ele seria entregue. E passando alguns minutos daquele momento, Jesus ele foi entregue aos homens maus. Pegaram o nosso Jesus, tiraram todas as suas vestes, pegaram um chicote. Era feito de que tipo de chicote? Era de couro e tinha outros utensílios também, que quando batiam no corpo do nosso Jesus, causava ferimentos
chegou naquele monte, colocaram nosso Jesus sobre uma cruz e pregos foram colocados em suas mãos e pés. E não foi amarrado, não. Ele foi pregado sobre pregos naquele madeiro. Ele ficou preso ali, todo machucado, todo ferido. Ele sofreu tanto, crianças, ali naquela cruz, mas em nenhum momento ele pensou em desistir. Por que ele não pensou em desistir, tia Mona? Porque ele sabia que aqui na Monte Sião havia crianças que precisariam desse infinito amor. Por isso que ele continuou sofrendo naquele lugar. E apesar de tudo, pessoas ficavam zombando dele, dizendo assim, ó: se tu és mesmo filho de Deus, desça dessa cruz. E Jesus olhou para aquelas pessoas e, rogando ao Pai, disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que falam. E Jesus sentiu sede. E sabe o que foi que fizeram com o nosso Jesus? Pegaram uma esponja, colocaram sobre a ponta de uma lança, molharam no vinagre e deram para ele beber. A partir dali, ele disse as suas últimas palavras: está consumado. E naquele momento, crianças, que ele falou aquilo, ele disse: Pai, eu entrego o meu espírito. Então, a partir dali, sua cabeça tombou para frente e o nosso Jesus morreu numa cruz. E naquele exato momento, houve um grande terremoto. O sol escureceu e o véu do templo se partiu ao meio. Querendo dizer o quê? Que agora eu e vocês, crianças, tínhamos agora o livre acesso diretamente com o Pai. Logo após aquele todo sofrimento, tiraram o corpo do nosso Jesus, colocaram sobre um túmulo e ali ficou durante 3 dias. No domingo de manhã, bem de manhãzinho, as Marias foram até o sepulcro. Chegando lá, a